A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 30, que diz assim: Respondeu-lhes o homem: Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Depois que este cego de nascença, que ele era um cego de nascença, e o Senhor havia o encontrado e ele havia sido curado. Após a cura deste homem, a Bíblia diz que os fariseus começaram a interrogar, começaram a perseguir, os judeus começaram a desacreditar das palavras deste homem, mas ele tinha convicção de que Jesus havia feito algo impossível acontecer na vida dele. Muitos podem te perseguir, muitos podem se levantar contra você, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Tenha convicção você da sua fé. Tenha convicção do que Deus fez na sua vida. Tenha convicção da transformação que o Senhor trouxe para a sua história. Você vai observar que foi necessário este homem ser expulso da sinagoga. Ele foi expulso por quê? Porque ele afirmou que Jesus era de Deus. Os fariseus, os judeus não queriam ouvir aquelas palavras. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão nos dar as costas porque nós vamos falar a verdade, porque nós vamos professar a nossa fé, porque a gente vai dizer em que nós temos crido, vamos dar testemunho sobre Jesus e por isso nós não seremos amados por todos, e sim muitas vezes odiado por muitos. Talvez você está sendo perseguido, perseguida, odiada e não está entendendo por quê. E Deus está dizendo: é porque você está professando a sua fé, é porque você está seguindo ao Senhor, é porque você resolveu acreditar no Deus que Ele salvou. É claro que este cego de nascença, ele iria acreditar que Jesus era de Deus, irmãos. É como ele mesmo fala aqui para os judeus, para os fariseus. Ele diz: desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Ele tinha convicção de que Jesus havia feito o impossível na vida dele. Você sabe o que Jesus fez na sua vida? Você sabe de onde Jesus lhe tirou? Você sabe as sepulturas que Jesus fechou na sua história. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo que portas se fechem, mesmo que você perca amizades, mesmo que pessoas passem a te odiar, continue professando a sua fé e tendo convicção de que o Deus que lhe salvou, Ele está contigo. Depois que esse homem aqui foi expulso da sinagoga, a Bíblia diz que quando Jesus ouviu que eu tinha expulsado, ou seja, que ele não estava mais no meio dos judeus, no meio dos fariseus, que ele estava expulso por causa de Jesus, Jesus se apresentou para ele. Você sabia? E quando você é excluído, Jesus se apresenta para você? Quando você é perseguido, Jesus se apresenta para você? Quando você está vivendo os maiores levantes da sua vida, Jesus se apresenta para você? Declare comigo: nesta situação que eu estou vivendo, Jesus vai se apresentar para mim. Nessa situação que eu estou vivendo, Jesus vai se apresentar para mim. Jesus se apresentou para este homem. Este homem foi curado por Jesus, mas ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus de uma forma tão clara. Ele sabia que Jesus vinha de Deus. Ele achava até mesmo que Jesus, ele era um profeta.
E aqui nós vamos observar que quando Jesus se apresenta para ele, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Jesus se apresenta como Messias. No versículo de número 37, Jesus lhes disse: já o tem visto e é o que fala contigo. Ele estava se apresentando como Filho do homem, como prometido, como aquele que Deus havia de enviar. E esse homem creu. Depois, irmãos, dele ser expulso, depois de uma experiência terrível de perseguição, porque depois do cego de nascença viver o milagre, ele foi perseguido. Irmãos, quantas pessoas passam a nos odiar porque professamos a fé em Jesus? Muitas vezes pessoas da parentela, às vezes pessoas da mesma igreja que são joio, porque não se engane, no meio do trigo também tem o joio. Às vezes pessoas que eram amigas se tornam inimigas, e o Senhor está dizendo: não é por causa de você, mas é por causa da fé que você professa. Este homem foi expulso da sinagoga. Vai ter portas que vão se fechar, vai ter laços que vão ser desfeitos, amizades que você pensava que ia durar por o resto da vida, não vai durar, porque você resolveu professar a sua fé, porque você resolveu seguir ao Senhor. E graças a Deus que tudo que não for verdade, irmãos, o Senhor remove da nossa vida. Graças a Deus que tudo que não glorificar a Ele retira da nossa história. Este homem não estava perdendo nada ao ser expulso da sinagoga. O que ele estava aqui ganhando, irmãos, era ao professar o Senhor Jesus. Ao confessar que Jesus era de Deus, ele estava somente ganhando. Quando você passa a seguir a Jesus, não importa quem vai se opor, não importa quem vai se levantar contra, você e Deus sempre será a maioria. Este homem, irmãos, tinha convicção do que Jesus tinha feito na vida dele, tinha convicção do que Jesus fez na sua vida. Declare comigo: eu vou ter convicção do que Jesus fez na minha história, e eu não vou negar a minha fé. Eu vou ter convicção do que Jesus fez na minha história, e eu não vou negar a minha fé. Quando você é rejeitado, quando a porta se fecha, quando as pessoas começam a te perseguir, Jesus marca encontro contigo. Saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinha. Jamais Jesus deixaria este cego de nascença confuso. Ele precisava saber que Jesus era o Filho de Deus, por isso o próprio Jesus se apresentou a ele. Você vai ver aqui que ele não sabia a respeito de Jesus muito a fundo. Ele sabia que ele tinha sido curado, mas ele não conhecia Jesus muito mais profundo. Jesus se apresentou para ele depois que ele foi expulso da sinagoga. Quando as portas se fecham, quando as pessoas começam a te perseguir por amor de Cristo, quando as lutas começam a chegar, são nesses momentos que o Senhor se apresenta para nós. João 9, versículo de número 17, você vai ver aqui que ele não sabia que Jesus era o Cristo. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Ele disse que Jesus era profeta, ou seja, ele sabia que Jesus vinha de Deus, mas não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele precisava deste encontro. Tem portas que se fecham na nossa vida para a gente ter um encontro com Jesus. Tem lutas que acontecem, tem alianças que são quebradas, tem problemas e dificuldades que muitas vezes são disfarçados, para a gente buscar ao Senhor e ali dentro daquela dificuldade ter a revelação. Este homem ia receber uma revelação de maneira surpreendente do próprio Jesus. O próprio Jesus se revela a ele. O próprio Jesus vai se revelar para você. Tudo que você perdeu por amor de Cristo, todas as portas que se fecharam, todas as pessoas que deixaram de estar contigo, porque hoje você segue ao Senhor, você não perdeu nada, minha irmã. Você não perdeu nada, meu irmão. Continue professando a sua fé. Continue fazendo a vontade do Pai, porque Ele vai te honrar, porque Ele vai se apresentar para você. Este homem, irmãos, foi curado, e eu quero que você entenda uma coisa: ele era um cego de nascença. A Bíblia deixa bem claro que ele nunca havia enxergado na vida dele. Um milagre desse aqui, irmãos, jamais alguém havia ouvido, como o próprio cego de nascença relatou aos judeus, aos fariseus, que estavam perseguindo a ele por causa de Jesus. O milagre que Jesus fez de te salvar, de te curar, de te libertar, ninguém pode fazer por você. Por isso, não abra mão da sua fé. Mesmo que pessoas não gostem, mesmo que pessoas fiquem contra você, não deixe a sua fé. Faça como este homem. Este homem não abriu mão da fé dele. Declare comigo: eu não abro mão da minha fé em Jesus Cristo.
Eu não abro mão da minha fé em Jesus Cristo. Depois que esse homem passou pela perseguição, que ele foi expulso da sinagoga, que ele não teve medo, mas ele teve ousadia. Porque tem situações, irmãos, que a gente não pode temer, mas a gente precisa ter ousadia no espírito, precisamos ter intrepidez, precisamos ter convicção da nossa fé. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. Isso aí é claro. Por quê? Porque o cumprimento da palavra está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. E para que a gente, irmãos, venha ver a Cristo, para que a gente venha conseguir herdar a vida eterna, nós precisamos ser como esse rapaz. Ter a convicção do Deus que a gente serve, mesmo que venha perseguições, mesmo que venha problemas, mesmo que pessoas parem de gostar da gente, quebrem aliança conosco, não importa. Nós precisamos primeiramente agradar a Deus, o Deus que nos chamou. Este cego de nascença sabia que Jesus era o Filho de Deus. Você sabe, você tem experiência com Deus. Ele soube por quê? Porque ele resolveu, independente de qualquer coisa, acreditar que Jesus vinha de Deus. Jesus se revelou para ele. É no meio das perseguições que Jesus se revela para você. Declare comigo: está chegando o tempo de revelações de Jesus para minha vida. Está chegando o tempo de revelações de Jesus para a minha vida. O próprio Jesus se apresentou para este homem. Quem estava na sinagoga não teve o privilégio que este homem teve. Este homem negou ao que os homens queriam. Este homem negou a própria vontade dele. Negou falar mal de Jesus Cristo, porque era isso que os judeus queriam. Era isso que os fariseus queriam. Sujar a imagem de Jesus. Mas este homem negou fazer a vontade dos judeus. Ele negou fazer a vontade dos fariseus. Mas ele fez a vontade de Deus. Ele sabia que Jesus vinha de Deus, independente de qualquer coisa. Não abra mão da sua fé. Não abra mão daquilo que você crê. Não abra mão daquilo que você confia. Porque o nosso Deus é um Deus que recompensa aqueles que permanecem firmes. Permaneça firme. Eu não sei o que você está passando. Porque perseguições todos nós vamos passar. O inimigo se levanta. Temos lutas, cada um, do seu tamanho, do seu problema, da sua adversidade, mas cada um tem a sua luta aqui, cada um de um tamanho, da forma que aguenta, mas todos nós passamos por dificuldade. Mas o que Deus diz através dessa palavra é: mantenha firme a sua fé, porque nestes momentos de dificuldade são os momentos que Jesus se revela para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Pai. Te agradecer, Deus, porque o Senhor está falando conosco de maneira clara e nos mostrando que, como este cego de nascença, Pai, ele foi fiel, ele creu que Jesus tinha sim, meu Deus amado, algo a ver com o Senhor, que Jesus, ele vinha do Senhor, meu Deus, ele confessou isso mesmo diante dos homens que odiavam, dos judeus, dos fariseus. Ele não teve medo. Que possamos não ter medo, Pai, porque perca pelo Senhor, perca pelo Evangelho, perca pelo nome de Jesus, sempre será lucro para nós. Deus, depois que a gente perde, depois que as portas se fecham, o Senhor se apresenta para nós e nós ganhamos muito mais do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Este homem ganhou algo extraordinário, algo, Pai, de maneira extraordinária e sobrenatural na vida dele, que foi o Senhor Jesus se apresentar para ele. Eu creio que depois de todos os problemas, depois de todas as dificuldades e perseguições que meu irmão e minha irmã está passando, o Senhor vai se apresentar para eles de maneira extraordinária, mostrando para eles que vale a pena continuar sendo fiel, vale a pena guardar a fé e a fidelidade no Senhor. Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar
libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, meu Senhor, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Senhor, obrigada por esta palavra. Nós temos a certeza e a convicção que vale a pena, meu Pai, continuarmos sendo fiéis a ti, porque depois de toda perseguição, depois de toda a luta, meu Pai, o Senhor se manifesta, se revela para nós de maneira extraordinária. Nós cremos nisso, é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, crendo, meu Senhor, na nossa vitória. Amém. Continue firme, continue guardando a sua fé, porque Deus, Ele vai mostrar para você o quanto vale a pena você confiar no Senhor. Foi isso que este cego de nascença fez. Ele colocou, ele depositou a sua confiança naquele que o havia curado. Deposite a sua confiança no Jesus que te chamou, no Jesus que fechou tua sepultura, que te curou, que fez o impossível acontecer. Mesmo que pessoas se levantem contra você, guarde a sua fé, porque Deus se manifestará para você de maneira extraordinária. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.